Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema que está super em alta: cidades e regiões inteligentes. Sabe, aquela promessa de tecnologia otimizando tudo, territórios mais eficientes, conectados. Parece ótimo no papel, né? Pois é, mas será que essa tal inteligência realmente chega para todo mundo? Ou será que na prática ela acaba, sei lá, reforçando as velhas divisões? Ok, vamos tentar desempacotar isso um pouco. E olha, essa nossa conversa de hoje, ela faz parte de uma iniciativa bem legal, o podcast Cidades e Regiões Inteligentes. Ah, sim. E o que a gente vai discutir aqui é resultado direto de uma pesquisa importante, viu? Sobre como a tecnologia está meio que redesenhando o espaço, sabe? E esses processos de smartificação territorial aqui no nosso Rio Grande do Sul. Uma pesquisa fundamental, eu diria. Com certeza. Financiada pela FAPERGS e pelo CNPq naquele edital 07 de 2022 e tocada pelos pesquisadores Daniel Godoy e a Jussara Spinelli, que é professora lá na UFES, a Federal da Fronteira Sul, no campus Erechim. Exato. É um material que interessa muito a quem está na linha de frente, né? Prefeitos, gestores públicos, o pessoal da pesquisa nas universidades, diretores de empresas, enfim, quem toma a decisão. Sem dúvida. E a nossa base aqui é justamente esse estudo, o Smartificação e Desigualdades Regionais. Ele faz uma análise bem crítica, sabe, dessa digitalização toda no estado. Os pesquisadores foram fundo mesmo. Analisaram dados de conectividade, as condições digitais em 3 regiões-chave definidas pelos CORREDs. Ah, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento? Isso, esses mesmos. A Metropolitana Delta do Jacuí, a Sul e a Norte. E não pararam por aí, não. Olharam documentos históricos, tipo as cartas dos fóruns dos CORREDs, os planos de desenvolvimento regional até 2030. Nossa, bastante coisa. E ainda exploraram a plataforma Dados Inteligentes do MCTI, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem um volume gigante de informação. Então, a nossa missão aqui é tentar entender como essa onda digital está, de fato, se espalhando pelo território gaúcho, né? E como essas políticas de smartificação podem impactar a busca por um desenvolvimento mais equilibrado. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo. O discurso que a gente mais escuta sobre smartificação é quase uma utopia, né? Gestão pública tinindo, economia voando, cidades funcionando como um reloginho suíço. A promessa é essa. Só que o estudo já chega meio que jogando um balde de água fria nisso. Lembra daquela ideia do solucionismo tecnológico? Acho que foi um autor, Evgeny Morozov, que falou disso lá em 2013. Sim, lembra. A crítica à ideia de que a tecnologia, por si só, resolve tudo. Exato. Essa crença meio cega de que a tecnologia vai magicamente resolver problemas sociais que são super complexos. E aí é que a coisa fica interessante de verdade. Será que a tecnologia é sempre a solução? Ou será que, em alguns casos, ela pode até fazer parte do problema, talvez amplificando desigualdades que já estavam ali? E o fascinante para mim é como essa visão crítica casa direitinho com o que pensadores brasileiros como Milton Santos já diziam há décadas. Ele falava do tal meio técnico-científico informacional. Sim, um conceito-chave dele. Econômicos, e pode acabar criando o que ele chamava de arquipélagos de modernidade, sabe? Umas ilhas de tecnologia, de riqueza. Flutuando em mares de exclusão. Exatamente, perfeito. A infraestrutura digital, os cabos, as antenas, os data centers, os softwares, tudo isso vai moldando o espaço físico e o espaço social. E pode acabar reforçando quem já está por cima na hierarquia. Alguns autores, como Antônio Covas, chegam a usar um termo forte: colonização digital. Colonização digital. Pesado. Quando soluções que foram pensadas para outras realidades, sabe, são meio que impostas sem levar em conta as necessidades, as particularidades de cada lugar. E trazendo para o nosso chão, aqui para o Rio Grande do Sul, essa história de contrastes não é de hoje, né? A gente tem aquele dinamismo todo concentrado ali na grande Porto Alegre e, ao mesmo tempo, muitas regiões do interior que, patinam há décadas. É uma marca histórica do estado. E o estudo traz um número que,
olha, me chocou. Cerca de 85% dos empregos formais em TIC, Tecnologias da Informação e Comunicação, estão espremidos ali na região do Cored metropolitano. Pensa bem, quase 9 em cada 10 vagas de tecnologia do estado inteirinho estão numa única região. Isso não é distribuição, né? É um funil. É uma concentração brutal, sem dúvida. E ela se encaixa como uma luva naquelas teorias geográficas que explicam como o desenvolvimento acontece de forma desigual. O David Harvey, por exemplo. Sim, da geografia crítica. Ele descreveu bem como o capital tende a se acumular geograficamente, né? Criando centros poderosos e periferias que ficam à margem. O Rogério Heisbert também fala muito sobre como certos territórios acabam sendo excluídos desses fluxos de investimento, de modernidade. Então, a smartificação, quando ela direciona a maior parte dos investimentos da infraestrutura mais moderna, dos incentivos fiscais, justamente para as áreas que já são privilegiadas, como Porto Alegre no nosso caso, ela corre um risco enorme de cavar ainda mais fundo essas valas de desigualdade que já marcam o Estado. Faz todo sentido. Ok, então, como é que os pesquisadores foram atrás disso na prática? Você mencionou que eles olharam 3 regiões bem diferentes, representadas pelos Coreds. Isso, os conselhos regionais que, em tese, deveriam ajudar a equilibrar o desenvolvimento às regiões foram a Metropolitana Delta do Jacuí, claro, com Porto Alegre como centro nervoso, a Sul, onde Pelotas e Rio Grande se destacam, e a Norte, com Erechim como cidade-polo. 3 realidades bem distintas. E como foi a investigação? Olha, foi bem minuciosa. Eles fizeram um cruzamento de informações de muitas fontes diferentes. Pegaram aqueles diagnósticos mais antigos das cartas dos Coreds que muitas vezes já apontavam gargalos, como a falta de internet de qualidade lá atrás. Documentos históricos importantes. Muito. Aí analisaram os planos de desenvolvimento regionais mais recentes para entender quais eram as metas, as prioridades políticas que estavam ali declaradas para a área digital. E, claro, mergulharam nos dados da plataforma Dados Inteligentes do MCTI. Aquela que agrega tudo. Exato. Ali tem informação sobre emprego formal em tecnologia, número de empresas inovadoras, dados de velocidade de conexão à internet, cobertura de sinal, informações que vêm do IBGE, da ARRAES, da Anatel, nossa agência de telecomunicações. Claro que, como toda pesquisa, né, tem seus limites. Alguns dados podem não ser os mais atuais e a plataforma talvez não capture tão bem a realidade da economia digital informal. Aquele pessoal que trabalha por conta, né? Freelancer, MEI. Isso, que muitas vezes está numa situação mais precária e não aparece nas estatísticas formais de emprego. Mas, mesmo com essas limitações, o conjunto de dados é muito rico. Entendi. Então foi uma abordagem que misturou tudo. Análise de números, comparando indicadores entre as regiões, uma análise espacial para ver no mapa onde as coisas realmente acontecem e também uma leitura mais crítica, interpretativa dos documentos e dos dados, usando aquelas teorias sobre desigualdade e tecnologia que a gente comentou antes. Exatamente, uma abordagem mista para tentar capturar a complexidade da coisa. Legal. Então vamos aos achados. Começando pela região metropolitana, né? O suposto coração tecnológico do estado. Os números de lá, à primeira vista, impressionam mesmo. Quase 50 mil empregos em TICs, quase metade do estado todo. Mais de 3.800 empresas nesse setor. São números expressivos, sem dúvida. Só que aí vem um mas, né? Os dados mostram que mais de 85% dessas empresas estão fisicamente lá em Porto Alegre. E cidades vizinhas, cidades enormes como Alvorada ou Viamão, ficam com as migalhas praticamente, uma participação mínima. É o que a pesquisa chama de hiperconcentração. E tem uma dinâmica curiosa em Gravataí. Ela concentra uma fatia bem grande dos empregos, mais de 26%, só que com pouquíssimas empresas, tipo 3% do total. Ué, como assim? Isso indica que devem existir ali alguns poucos e gigantescos empregadores de tecnologia, talvez grandes indústrias com setores de TI fortes, ou centros de distribuição, algo assim.
É o retrato daquela ideia do Harvey de acumulação em pontos específicos, né? Ou do Milton Santos, com Porto Alegre funcionando como um lugar global, conectado ao mundo, enquanto a vizinhança imediata às vezes parece meio opaca, fica à margem dessa dinâmica. E não é só emprego e empresa. A infraestrutura de inovação mesmo, universidades, institutos federais, parques tecnológicos e até as poucas empresas que conseguem acessar as leis federais de incentivo, tipo a lei de TIC ou a lei do bem, tá tudo esmagadoramente na capital. Para ter uma ideia, só 22 empresas em toda essa região metropolitana estavam habilitadas na lei de TIC na época do estudo. E adivinha onde? Porto Alegre. Todas elas. Em Porto Alegre. Impressionante. E a conexão? A internet em si chega igual para todo mundo nessa região, que é o centro de tudo? Nem pensar. O estudo mostra um contraste grande aí também. Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha, na média aparecem com boas velocidades e baixa latência, ou seja, a resposta da rede é rápida, o que é ótimo. O esperado, talvez? Sim, mas aí você olha para o lado, para municípios vizinhos. Em Glorinha, por exemplo, a velocidade média era baixa e só tinha um provedor de internet registrado. Em Eldorado do Sul, que até tem grandes empresas de tecnologia instaladas, a velocidade era só modesta e a oferta de provedores também era limitada. Quer dizer, a desigualdade está ali, na porta de casa. Exatamente. São ilhas de alta conectividade cercadas por áreas com um acesso bem mais precário. Essa distribuição desigual de provedores, que tecnicamente a gente chama de ASNs, né, os números de sistema autônomo, e a adoção ainda muito irregular do IPv6, que é o protocolo de internet mais novo, essencial para o futuro, para a internet das coisas, tudo isso. Mostra uma modernização que não é para todos. É uma modernização muito seletiva. O Plano de Desenvolvimento Regional da Metropolitana até fala em expandir o acesso, criar parcerias, investir em educação digital, mas o desafio de fazer essa smartificação realmente permear todo o território ali é gigantesco. É uma questão de governança complexa. Complicado mesmo. Saindo da capital, então, e olhando lá para o sul do estado, a economia lá é diferente, né? Tem a força da agroindústria, o Porto de Rio Grande, mas na tecnologia parece que também tem seus preferidos. Pelotas concentra a maior parte dos empregos em TICs, depois vem Rio Grande. Sim, a polarização é clara ali também. E uma coisa que chama atenção lá é a presença forte de universidades, né? O FPL, o FURG, o CEPEL, a Unipampa ali perto. Parece que tem um ecossistema de inovação se formando, ou pelo menos o potencial para isso. Tem o potencial, com certeza. Muitas instituições de ensino superior importantes. Só que um estudo aponta uma coisa curiosa, uma desconexão. Apesar desse potencial todo, dessa massa crítica acadêmica, quase nenhuma empresa da região conseguia acessar aqueles grandes incentivos federais, como a lei de TIC. Parece que a academia e o mercado não estavam conversando tão bem assim, ou pelo menos não se traduziam em projetos que usassem esses mecanismos. Exatamente essa leitura. Os números mostram Pelotas com mais de 60% dos empregos de TIC da região sul, Rio Grande com uns 23%, e os municípios menores ficam com muito, muito pouco. Especialmente se a gente compara com a escala da metropolitana. E essa questão da infraestrutura de inovação é chave. Pelotas concentra os campos universitários, sim, mas a capacidade de transformar esse conhecimento em negócios inovadores que consigam, por exemplo, se habilitar nas leis federais de incentivo, parece ainda limitada. Eram só 2 empresas em Pelotas e uma em Rio Grande habilitadas, na Lei do Bem, que é outra lei importante. Pouquíssimo. Muito pouco. Isso faz a gente questionar, né? Será que só ter universidade por perto garante automaticamente que a tecnologia vai se espalhar pela região, que vai gerar desenvolvimento? Talvez. Talvez não seja tão simples assim. A conexão precisa ser construída. Entendi. E a conexão à internet por lá segue esse mesmo padrão de polarização? Em parte, sim. Pelotas, Rio Grande, até cidades como Jaguarão, na fronteira, e Capão do Leão, que é colado em Pelotas, aparecem com velocidades médias boas no estudo. Ok.
Mas aí, de novo, você encontra os bolsões de dificuldade. Municípios como Arroio do Padre, Candiota, sofrendo com alta latência, aquela demora chata na resposta da rede e até perda de pacotes, que é quando a informação simplesmente se perde no meio do caminho. Imagina fazer uma videochamada assim. Impossível. E em outros lugares, como Cerrito, o problema era a velocidade de enviar dados, o upload, que era baixa. Isso prejudica demais quem precisa produzir conteúdo, usar serviços na nuvem, até para agricultura de precisão é ruim. Pinheiro Machado também tinha velocidades baixas no geral. É a tal fragmentação territorial de novo. E o que o plano de desenvolvimento deles diz sobre isso? O PDR do Sul é bem ambicioso, fala em conectar campo e cidade, usar tecnologia para modernizar a agroindústria, revitalizar áreas urbanas, criar hubs de inovação, até menciona os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e tem uma nota interessante mais recente no estudo, falando que provedores locais menores começaram a levar banda larga de melhor qualidade para o campo, talvez já um efeito da chegada do 5G e das novas tecnologias. Uma boa notícia, então. Uma luz, sim. Mas os desafios de integrar de verdade a universidade com as empresas, de qualificar a mão de obra local para essa economia digital, esses desafios continuam enormes por lá. Certo. E para fechar esse nosso mapa, vamos lá para o norte do estado, que o estudo descreve como um exemplo bem agudo de periferia tecnológica. A situação lá é ainda mais concentrada, pelo que entendi. Muito mais. Erechim, que é a cidade polo, simplesmente abocanha 90% dos já poucos empregos e empresas de TIC de toda a região norte. 90%. Nossa, é quase um monopólio. E o dado talvez mais chocante: 22 municípios da região tinham indicadores zerados. Zerados. Nem um emprego formal em TIC registrado, nenhuma empresa desse setor. É como se, para as estatísticas oficiais, a economia digital simplesmente não existisse ali. Que coisa. E tem alguma exceção? Tem um pequeno ponto fora da curva, que é Getúlio Vargas. Aparece com alguns poucos empregos e empresas, um número pequeno, mas que se destaca no vazio. E talvez não seja coincidência, né? Getúlio Vargas fica bem próxima ao campus da UFES em Erechim. Pode ter uma ligação aí. Pode ser um indicativo. Usando o termo do Heisbert de novo, são territórios de exclusão digital. A concentração em Erechim é quase absoluta. Mas esse pequeno sinal em Getúlio Vargas, talvez ligado à presença da Universidade Federal, que foi para lá justamente com essa missão de fomentar o desenvolvimento local e regional, pode ser uma fagulha de esperança, uma estratégia a ser explorada. Uma pequena luz. E a conectividade nessa região norte? Imagino que o cenário seja ainda pior. É o pior dos 3 cenários analisados, sim. O Erechim e Getúlio Vargas são as exceções, com qualidade de conexão um pouco melhor, mas ainda assim longe do ideal. Mas o resto, olha, é desolador. Alpestre com latência nas alturas, Aratiba perdendo pacotes, Três Arroios com latência altíssima, viadutos com velocidades muito, muito baixas. E você falou de vazios tecnológicos. Sim. Municípios onde nem sequer havia dados de conexão disponíveis na plataforma na época do estudo. Campinas do Sul, Centenário, vários outros. E um dado alarmante: 70% dos municípios da região norte tinham coberturas de internet abaixo de 10 megabits por segundo. Hoje, isso é considerado muito pouco para quase tudo. Nossa, 70%? E a escassez de provedores é a regra. Muitas vezes tem um único ASN dominante, indicando um monopólio local, o que dificilmente vai trazer bons preços ou qualidade de serviço para o consumidor. E a adoção do IPv6? Mínima, quase inexistente. É a imagem mais clara da smartificação chegando de forma totalmente excludente. E o plano deles? Tenta fazer algo? Tenta. O PDR do Norte fala em levar banda larga para o meio rural usando as cooperativas locais de eletrificação, como a Ceral, que já tem uma infraestrutura. Fala em criar pequenos hubs de inovação descentralizados, não só em Erechim, e foca muito em educação digital e em levar inovação para a agricultura familiar, que é muito forte lá. Mas o desafio é imenso. Com certeza. Então, se a gente for juntar tudo isso,
A grande conclusão que salta aos olhos desse estudo é que essa tal smartificação, pelo menos do jeito que ela vem acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, não está servindo para distribuir oportunidades, né? Pelo contrário, parece que está cavando ainda mais fundo as desigualdades que já existiam entre as regiões. Exatamente essa constatação central. E aí volta aquela crítica que a gente falou no início, do solucionismo tecnológico. Não adianta só jogar um monte de tecnologia em cima dos problemas e achar que eles vão se resolver sozinhos. Exatamente. E a pesquisa é interessante porque mostra que não é por falta de leis ou de programas no papel. O Rio Grande do Sul tem a Lei Gaúcha de Inovação, tem programas como o Inova RS, o Tec Futuro, o Startup Lab. E em nível federal tem a Lei de TIC, a Lei do Bem, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ou seja, o arcabouço legal existe, é robusto. Ferramentas não faltam, então. No papel, não. O problema é que, na prática, o impacto real dessas políticas no território tem sido muito limitado e, pior, muito concentrador. Os recursos, os benefícios, os projetos acabam fluindo majoritariamente para onde já existe uma base instalada, uma capacidade de absorção maior, ou seja, principalmente para a região metropolitana. E isso acaba reforçando o ciclo vicioso do desenvolvimento desigual. Entendi. Algumas dessas políticas estaduais são bem recentes, né? O Inova RS, por exemplo, e talvez os efeitos mais positivos demorem um pouco mais para aparecer no território. Mas a tendência inicial que os dados mostram é essa de concentração. É preocupante. Certo. E o estudo, ele aponta alguma luz no fim do túnel? Dá alguma sugestão de como a gente pode tentar mudar esse rumo, fazer diferente? Aponta sim. Ele resgata um conceito que eu acho muito importante do Antônio Covas, de novo, que é a ideia de governança territorial adaptativa. Governança territorial adaptativa. O que seria isso? É simples, na verdade, mas é poderosa. É reconhecer que os territórios são diferentes. O norte não é igual ao sul, que não é igual à metropolitana. Cada um tem suas potencialidades, seus gargalos, sua história. E as soluções, as políticas públicas precisam ser pensadas especificamente para cada realidade. Não dá para ter uma receita de bolo única para o estado inteiro e achar que vai funcionar. Tem que adaptar. Faz todo sentido. E que tipo de soluções adaptadas seriam essas? O estudo dá exemplos? Dá sim, caminhos bem concretos. Por exemplo, incentivar a formação de consórcios entre os municípios menores, principalmente em regiões como a Norte, para que eles possam juntos construir e gerenciar suas próprias redes de fibra ótica, sabe? Em vez de ficarem reféns das grandes operadoras que muitas vezes não têm interesse comercial em ir até lá. Uma saída coletiva. Exato. Outra ideia, criar incentivos fiscais estaduais, mas que sejam direcionados especificamente para atrair empresas de tecnologia e startups para municípios periféricos, para cidades do interior, e não só para reforçar os grandes polos que já existem. Um direcionamento mais intencional. Isso. E algo fundamental, desenvolver programas de educação e letramento digital que conversem com as vocações econômicas de cada região. Não adianta dar um curso genérico de programação igual para todo mundo. No norte, talvez faça mais sentido ensinar programação pensando na agroindústria, em soluções para o campo. No sul, talvez focado na logística portuária, no turismo. É alinhar a formação com a realidade local. Usar a tecnologia a favor do que já existe ali. Exatamente. Voltando ao Milton Santos, a tecnologia pode ser sim um instrumento incrível de transformação, mas ela só vai gerar desenvolvimento mais justo, só vai gerar justiça social se for apropriada de forma estratégica, com uma intencionalidade política clara para reduzir e não para aumentar as desigualdades. A ferramenta por si só não faz milagre. Perfeito. Então, resumindo a nossa análise de hoje, a pesquisa lá da UFSC, financiada pela FAPERGS e CNPq, traz um retrato do que os autores chamam de uma smartificação precária aqui no Rio Grande do Sul. Uma modernização que está longe, bem longe de ser para todos. Ela acaba concentrando os benefícios, os investimentos em poucos polos, a região metropolitana, o eixo ali de Pelotas, Rio Grande no sul, e o eixo Erechim-Getúlio Vargas no norte.
enquanto deixa vastas áreas do interior à margem. Exatamente, reforçando feridas históricas de desigualdade. A comparação que o estudo faz entre as 3 regiões deixa esse padrão de concentração muito claro, né? Embora com lógicas um pouquinho diferentes em cada lugar. Fica muito evidente nos dados, sim. E isso nos deixa, acho, com uma provocação final importante. Principalmente para quem está nos ouvindo e ocupa posições de liderança, seja na gestão pública, na pesquisa, no setor privado, que é justamente o público que o podcast Cidades e Regiões Inteligentes quer alcançar. Qual seria essa provocação? Diante desse retrato da concentração, da exclusão digital que a pesquisa revela, como é que a gente pode ir além do discurso fácil e muitas vezes vazio da inovação pela inovação? Que estratégias concretas pensadas para a realidade de cada município, de cada Cored, podem ser implementadas para garantir que essa transição digital, que é inevitável, não sirva para dividir ainda mais o nosso Estado? Ou será que, e aqui vai a pergunta mais de fundo, será que para ter uma smartificação que seja realmente inteligente, no sentido de ser justa e de ser equitativa para todos, a gente não precisa repensar modelos de desenvolvimento que vão muito além da própria tecnologia em si? Fica aí a questão para a gente pensar. Uma reflexão e tanto para a gente levar daqui. Agradecemos demais a sua atenção nesta nossa análise aprofundada. E fica o reforço. A iniciativa Cidades e Regiões Inteligentes vai continuar trazendo pesquisas como esta, debatendo esses temas que são complexos, sim, mas fundamentais, sempre buscando caminhos para um desenvolvimento territorial mais justo, mais inclusivo aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado e até a próxima.